A paz do Senhor. Eu sou a Kellen Cristina, superintendente e professora da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Turvânia, Madureira, aqui na congregação de Mangueira. O meu pastor presidente é o pastor Ueda Marques, Luiz de Oliveira, e o pastor local, o pastor Emanuel Bueno. E é com muita alegria que eu venho mais uma vez apresentar para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A EBD ela não pode parar. E estamos encerrando mais um trimestre com esse tema maravilhoso, né? Nossa revista, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Aqui nós estamos aprendendo lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. E hoje é a lição de número 13, a última lição. Vencemos para a glória do Senhor, para o crescimento do reino de Deus. E o título da lição nos diz assim: perseguido, mas não derrotado. O nosso textuário vai nos dizer: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Salmo 56, verso 4. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição sempre serão 3. E aqui na nossa lição de hoje são estes: mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Amém? Os textos de referência se encontram lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, os versículos 24, 25, 26, 27 e 30. Então vamos lá. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. E a nossa oração de hoje, que a nossa revista sugere um motivo de oração aqui, é para que nós oremos para que em meio às crises o Senhor ampare e fortaleça a sua igreja. Então vamos orar neste momento. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento agora, nos apresentamos diante da Tua majestade, diante da Tua glória, do Teu poder. O Senhor que é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus, nós Te adoramos porque o Senhor é maravilhoso e até aqui o Senhor nos ajudou e nos ensinou grandes coisas, grandes lições. Aprendemos mais um pouco dos Teus caminhos e hoje queremos aprender com essa última lição, Senhor. E colocar isso em prática, viver isso que nós aprendemos, porque não é fácil, mas se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui juntamente comigo para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Abençoe essas vidas, implante essa palavra no coração dessas vidas, restaure, destrói as barreiras que têm impedido as pessoas de Te servirem, de Te adorar, vai dando vitória, vai curando, vai libertando, e que o Senhor possa nos amparar, nos fortalecer. A sua igreja necessita disso. Nós precisamos da Tua misericórdia. Que o Senhor esteja conosco neste momento, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, né? A nossa introdução vai nos informar que vamos ver aqui como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo
lhe deu forças para enfrentar as prisões, os açoites, as perseguições. E apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Paulo foi um homem de muita coragem, né? Nós vamos ver. Não dá para falar tudo da vida de Paulo aqui. Não dá para falar todos os aspectos, né, da caminhada de Paulo, porque é muita coisa, né? Então o foco aqui nessa lição vai ser mais voltado ao tema geral, né? Ao tema geral da revista, que é a gente transformar as adversidades em vitórias no meio das crises, no meio da angústia. E nós vamos ver dentro desse contexto um pouco sobre a vida de Paulo, sobre a história de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos. Ele foi um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com muita excelência. Ele teve uma transformação milagrosa em sua vida. Veja, Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco, né? E essa chamada pôs fim à perseguição que ele praticava contra o cristianismo. Foi assim, de forma repentina, né? Ele abandona a sua agressividade aos cristãos e passa a ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. É muito interessante porque Paulo foi um homem que verdadeiramente virou as costas para o mundo. Mas nós sabemos que nem sempre foi assim, né? Ele era um fariseu nato, né? Foi ensinado aos pés de Gamaliel, ali em Jerusalém. E nós vemos que ele não veio de uma família simples, uma família pobre, né? Pelo contexto. Porque para estudar, para ser ensinado ali em Jerusalém por esses rabinos, tinha que ter, além de uma inteligência acima da média, tinha que ter condição financeira, porque era caro, não era barato. Então, provavelmente a família tinha riqueza, tinha posses, e ele, com certeza, sempre foi um homem muito inteligente, né? E nós vemos que os fariseus, eles eram um grupo muito rigoroso, seguiam ao pé da letra ali as leis, né? Davam muito valor. E Paulo também era da mesma forma. Ele era muito zeloso com relação à lei, tanto que ele estava presente no apedrejamento de Estevão e consentiu aquele apedrejamento. Ele era jovem ainda. E ele veio a perseguir, a partir daquele momento da morte de Estevão, perseguir ferozmente os cristãos, a prender os cristãos, destruir mesmo, porque ele acreditava que aquilo era uma seita, né, que era o caminho errado. Mas ele teve um encontro com Jesus. Isso é maravilhoso. A sua vida foi transformada. É muito importante observarmos que muitas pessoas falam essa frase de que ao torto morre torto. Aquela pessoa nunca vai mudar. Mas nós vemos com a história de Paulo que não existe essa ideia. Às vezes as pessoas mais difíceis, os corações mais impossíveis de se converter, mais duros, podem ser transformados pelo Evangelho. Podem ser alcançados pelo sobrenatural de Deus, como foi Saulo, né, no caminho de Damasco. Ele tem esses dois nomes porque são de duas... tem duas origens, mas é o mesmo nome. Paulo e Saulo. Mas aí ele assumiu, mais na frente, ele vai assumir totalmente Paulo. E deixa o Saulo para trás. É como se fosse as coisas velhas se passaram, né? Vida nova. Um novo começo para a vida dele. Mas então nós vamos falar mais sobre Paulo mesmo, usar o nome Paulo. Então, nós vemos que hoje em dia nós estamos precisando refletir na sociedade em que vivemos, assim como Paulo refletiu, o perfeito caráter de Cristo. Veja que Paulo
ele foi transformado de forma tremenda. Quando ele estava a caminho ali de Damasco, que ele ficou cego, ele verdadeiramente ficou cego para esse mundo, para as coisas do mundo e para as tolas convicções desse mundo. A sua visão, a visão dele, se abriu para ver um mundo de uma nova perspectiva. Dá para imaginar, veja, o tremor e o temor que sobreveio daqueles parceiros que estavam a caminho de Damasco com Paulo. Eles escutaram a voz que estava falando com Paulo, que era o Senhor Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eles não viam nada. Somente Paulo via o Senhor. Imagina como eles ficaram aterrorizados com aquela situação. Paulo atende aquela voz e quando entra na cidade, vemos o sinal da incontestável conversão, completa conversão que ele teve em sua vida. Nós vemos que Paulo, depois que entrou na cidade, ele permaneceu em jejum absoluto, sem comer, sem beber, por 3 dias, até o momento em que Ananias foi mandado pelo Senhor Jesus ali. Limpou as mãos e ele foi curado daquela cegueira, né? Que Deus permitiu ele ficar cego e restaurou a visão dele naquele momento. E assim nasceu Paulo, o maior líder que o mundo pôde contemplar após a ascensão do Mestre de Nazaré, do Senhor Jesus. Somente um Deus como o nosso pode ver um Paulo dentro de um Saulo, um grande apóstolo na pele de assassino em série. Veja como a graça de Deus é poderosa. Um homem que era um assassino, que matava sem dó nem piedade os cristãos, agora é um servo de Deus, um grande líder para a obra de Deus. Então nós vemos que Deus, somente Deus vê verdadeiramente o coração das pessoas, que as pessoas são, porque este homem, ninguém dava nada por ele, mas ele teve uma transformação milagrosa em sua vida. Por quê? Porque o Senhor viu nele alguém que poderia, se ele era tão zeloso com as leis, em praticar aquela perseguição contra os cristãos, eu imagino que Jesus olhou, o Senhor Deus olhou e falou: aquele ali vai ser muito zeloso na minha obra, vai ser de grande valia para o meu reino, né? Então é assim que o Senhor vê. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? Achamos que não tem jeito, mas Deus, Ele tem um jeito sim para a sua vida. Ele tem um jeito para o seu filho que está desviado. Ele tem jeito, tem solução para o seu marido que está longe dos caminhos do Senhor, para sua esposa, para o seu parente, aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus do impossível. E assim como Ele transformou a vida de Paulo, de Saulo para Paulo, Ele pode fazer isso na sua vida também, na vida daquele que você tem orado, tem buscado. Creia somente, continue insistindo e orando, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós vemos que a missão de Paulo era maior do que a sua dor. Aí você acha, nossa, ele se converteu, foi tudo uma beleza, né? Oh, maravilha, agora está nos caminhos do Senhor. Não é bem assim não. Nós vamos ver que ele sofreu. Ele sentiu muitas dores, muitas perseguições, mas a sua missão era maior. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de obreiro que cumpre a sua missão, mesmo no contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que a nossa caminhada neste mundo não seria fácil. Jesus mesmo falou, o próprio Jesus. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira, não é um conto de fadas, não é um espetáculo de mágicas, um showzinho, não. É algo muito sério. O apóstolo Paulo, ele sofreu bastante, mas ele não desistiu da sua missão. Veja, para Paulo, pôr a mão no arado, sem olhar para trás, é questão de consistência, firmeza,
comunhão e fidelidade a Deus. Paulo nos faz ver que quanto mais nos aproximamos de Deus, nós gozamos de privilégios. Basta nós estarmos próximos de Deus. A única vontade de Paulo era fazer a vontade de Deus. O mundo e seus falsos encantos, para Paulo, tinham perdido a sua atração. Não atraía mais. Ele conheceu a verdade. E a verdade o libertou. Nós vemos que pessoas certas, dentro do propósito de Deus, podem sim passar por perseguições. E passam. Passam por perseguições, passam por doenças, por torturas, por insônias, por traições. Passam sim. É humano. Né? Não é um super-herói, não está imune, não. Aí, em vez de a gente perguntar, às vezes a gente passa, o que eu fiz de errado? Será que eu trilhei o caminho errado? O que aconteceu na minha vida? Em vez de ficar perguntando o que a gente errou, a gente precisa perguntar para Deus o que o Senhor quer de mim, ó Deus. O que Ele quer de nós? Precisamos perguntar. Qual que é o milagre que está por trás de tudo isso, meu Deus, meu Pai? O Senhor quer me ensinar algo, então me mostre, eu quero aprender. Se for preciso eu sofrer, né? Mas eu prefiro sofrer com o Senhor do que errar. Né? Nós precisamos agir dessa forma, porque nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Paulo estava na prisão e ele vai dizer para a igreja se alegrar. Se alegrem, se regozijem. Veja, na prisão, prometido de morte muitas vezes, né? Quase à beira da morte. Mas ele mesmo falava que só ia morrer se fosse propósito de Deus, se ele tivesse chegado ao fim daquela missão que ele tinha. Né? Então, ele vai dizer para a igreja se alegrar. Nós precisamos também encarar os problemas de forma assim, com uma visão melhor, não como um peso, como se fosse dívida, né? Às vezes a gente olha aquele trem que eu fiz lá no passado, agora eu estou pagando. Mas se você confessou, já foi perdoado, acabou. Você não tem mais dívida. Jesus já pagou o preço. Né? Às vezes a gente fica procurando erros, muitas vezes onde não tem. Nós precisamos entender que muitas vezes a dor e o sofrimento, ela serve de prevenção e ensino para nossas vidas. Paulo sofria aquela dor, ele tinha um espinho na carne, né? Perseguição ele sofreu, né? Primeiramente, ele sofreu dos próprios cristãos, né? Mas aquele cara ali era o que queria matar nós, velho. Eu não confio nele, não concordo com isso, não. O próprio Ananias duvidou quando o Senhor falou, vai lá, ora para Saulo, tem um homem tal assim, você vai orar por ele e ele vai ser curado. Ananias falou, Senhor, primeiro ele falou, eis-me aqui, né? Servo de Deus, era servo de Deus. Mas ele falou, Senhor, mas aquele lá é o que persegue os cristãos, tá prendendo muita gente lá em Jerusalém e ele tem autoridade para prender aqui. Tem jeito para aquilo lá, não. Às vezes ele pensou, ficou meio assim, mas esse cara mesmo, né? Mas o Senhor falou, não, pode ir lá e fazer isso, que eu já vou falar para ele que ele vai padecer para me servir. Eu já avisou a Paulo que ele ia sofrer desde o início, que não ia ser fácil, mas ele vai falar, se regozijem, se alegrem em servir a Deus, mesmo com as lutas. Então a dor que ele sentia servia de prevenção, porque ele vai falar que Deus não tirou aquele espinho da carne dele, aquele sofrimento que ele tinha, aquela enfermidade que ele tinha. Deus vai falar para ele, a minha graça te basta. E aí ele vai falar num certo momento que aquilo que ele passava era que fortalecia ele, fazia com que ele ficasse firme nos caminhos do Senhor. Quando você sente uma dor de alguma coisa, machuca de alguma forma, você não vai voltar ali de novo, machucar do mesmo jeito. Você não vai
Se você cortou com a faca, na próxima vez você vai ter mais cuidado, porque doeu, né? A dor, ela serve de prevenção muitas vezes. Nos ensina a termos cuidado, a vigiar, a aprender a não errar novamente, né? Nós vemos que Paulo foi um grande herói, né? Mesmo com todo o sofrimento que ele teve. Nós vemos que os grandes heróis nascem justamente na superação da dor, na superação da perseguição, do sofrimento. E eles têm coragem para enfrentar as situações mais amargas da vida, mais difíceis. Nós precisamos entender que quanto mais crescemos, mais dor nós vamos sentir, porque é um aprendizado, né? É um meio onde nós aprendemos, mas não é, mas aí então você é crente não, porque vai ficar só sofrendo. Não é bem assim não. Veja como foi Paulo. Paulo, num momento difícil, ele manda a gente se alegrar. Ele era um homem alegre, ele era um homem animado, mas ele vivia para o Senhor. E o Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus, procuramos andar nos caminhos do Senhor, tem os momentos difíceis, mas nós sentimos paz. Nós sentimos realização. Realmente estamos cumprindo, fazendo aquilo que o Senhor nos trouxe ao mundo. Tipo, Deus me trouxe para esse mundo para ser algo. Aí eu estou sendo aquilo que Deus me fez ser. Então você se sente realizado. Você sabe quem você é de verdade. Você sente paz. Pode estar o mundo um caos. Você tem paz. Você tem certeza do agir de Deus. Você tem certeza. É algo extremamente inexplicável. Não dá para explicar. Mas é maravilhoso. É maravilhoso ter uma missão de acordo com a vontade de Deus. Porque isso supera as dores que nós passamos, os momentos difíceis, as perseguições, as lutas e as batalhas. E nós vemos que na vida de Paulo, verdadeiramente a luz brilhou nas trevas. Veja que é surpreendente na chamada de Paulo a sua entrega incondicional ao Senhor. Ele se entrega de forma incondicional. Nós devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Um dos maiores mesmo. Coloca isso na sua cabeça, assim. Para pensar. Ele odiava os cristãos. Ele queria ver os cristãos mortos. Então era um dos maiores. Ele colocava as suas ideias em prática sem poupar energia, tempo e sem poupar dinheiro. Ele não estava nem aí, ele só queria pegar aqueles cristãos e acabar com aquele povo. Mas, olha, além disso, ele pertencia à famosa seita dos fariseus. Essa era uma seita influente que determinava que a lei deveria ser cumprida, ser seguida, sem questionamento. Tinha que seguir a lei e pronto. Né? Era muito rigorosa essa seita. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante ao arrependimento e a entrega de sua vida ao Senhor. Veja, essa mensagem ela ia de encontro a tudo que Paulo acreditava. Ela batia de frente com o que o Paulo acreditava. Porque a lei estabelecia que um homem, a lei de Moisés, porque os fariseus, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Então a lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito de Deus. Era uma maldição aquele homem estar pendurado no madeiro. Era um bandido. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus. Aquele é um maldito. Então ele não acreditava. Aquilo ali era, para ele era heresia. Então imagina como que foi a transformação desse homem. É tremendo, é maravilhoso. Veja que
além dele ser perseguido, dele não ser muito aceito pelos próprios cristãos, ele vai começar a ser perseguido pelos os fariseus, pelos judeus, né? Era movida uma grande perseguição naquele momento ali. O grupo que estava ali, preeminente no templo de Jerusalém, no Sinédrio, era o dos saduceus. E os fariseus eram mais populares, de maior influência entre os judeus. Mas só porque esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, se juntaram, né? Eles eram rivais, mas eles se juntaram para matar Jesus. E agora se juntaram novamente, estavam juntos para perseguir a igreja dos cristãos que tinham se levantado com os ensinamentos de Jesus. Eles não queriam aceitar aquilo ali de forma alguma. E Paulo era o principal instrumento que eles tinham de assolação. E ele tinha autoridade para entrar nas casas, para prender os homens e as mulheres, castigá-los com 39 chicotadas. Eles levavam aproximadamente. E queria obrigar as pessoas a renunciar em nome de Jesus e blasfemar contra ele. Veja que eles sofriam até renunciar, mas eles não renunciavam. Eles não negavam Jesus. Porque eles sabiam em quem estavam crendo. Muitos morriam. Muitos iam até o fim, mas ficavam do lado de Jesus. Então era este homem aqui que era usado dessa forma, né? Agora nesse momento recebe a transformação de Deus. Paulo não teve problemas em romper com as tradições familiares, com os costumes judaicos, né? Que ele era judeu. Ele rompeu com a velha vida, se transformou em uma nova criatura. O alvo não era parecer um judeu, mas não parecer um religioso também, né? Muitos aí vivem uma vida somente de religiosidade, são religiosos demais. Mas o nosso alvo, o alvo de Paulo, e o nosso alvo é sim se parecer com Jesus. Por isso ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele rompeu com aquela velha vida, né? Nós precisamos romper com costumes, né? Com tradições, às vezes até familiares, que desagradam ao Senhor, né? Porque Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A luz tem que brilhar nas trevas. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que chamar a atenção de forma que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em minha vida. Aquele lá, se eu for olhar aqui na história de Jesus, está se parecendo um pouco com Jesus. Tem que ser assim, né? Se parecer com Jesus. Não se parecer um crente, um crentão, um religioso. Não. Não é assim, não. Mas se parecer com Jesus. Ser como Jesus foi, né? E nós vemos como Jesus foi. Ele foi contra muita coisa que os judeus praticavam, porque eles viviam só de aparência, né? Seguiam as leis, mas o coração era podre. Por dentro era só podridão. E a nossa transformação tem que começar de dentro para fora. Então nós precisamos aprender com Paulo, porque qualquer um que olhasse para aquele jovem no início ali, Saulo de Tarso, veria um jovem disposto a acabar com o cristianismo. Mas Deus viu nele um vaso proveitoso para o seu reino. Que nós possamos ser também vasos proveitosos para o reino de Deus, na verdade. E nós vamos ver aqui no tópico 2, socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo.
quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos. Assim, Barnabé somou de maneira sem igual para a expansão do Evangelho. Que o Espírito Santo que estava sobre Barnabé também repouse sobre nós. Veja, ele estava sendo rejeitado pelos cristãos, ele estava sendo perseguido pelos judeus, ele estava sendo perseguido até pelos gentios, porque Paulo também vai sofrer perseguição. E aí Deus manda Barnabé e ele se compadece por Paulo, se sensibilizou, né? Falou, não, mas eu acho que ele imaginou assim, mas ele era perseguidor, mas Deus pode fazer uma obra na vida dele, né? Eu creio. E ele viu que realmente a conversão de Paulo tinha sido verdadeira. Então, Deus enviou Barnabé ali para ser um socorro na vida de Paulo, um companheiro. E Paulo vai passar por muitas crises, crise política. Veja, a perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. Sempre a igreja foi perseguida. A igreja primitiva, ela enfrentou diversas perseguições que ocasionaram na morte de muitos cristãos. Muitos apóstolos, muitos heróis da fé morreram nessas perseguições, muitos de forma cruel, inclusive. Eles tinham que ser leais ao imperador como se ele fosse uma divindade, sabe? E aí eles recusavam, porque só existe um Deus, né? Nós só vamos adorar o nosso Deus. Nós não adoramos outros deuses, que na verdade nem existem. Então, essa recusa de ser leal a esse imperador era o motivo que fazia com que eles se tornassem alvo de perseguição. E o discípulo de Cristo só reconhecia um único Senhor, Senhor Jesus Cristo. Era só Ele que era o Senhor da vida deles, e é só Ele que é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Nós vemos aqui, veja um pouco dessa perseguição. No ano 64 d.C., o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. Ele mesmo colocou um incêndio e acusou os cristãos de terem colocado o incêndio lá. Veja a perseguição. A história nos mostra que os cristãos que confessassem a sua fé eram torturados, lançados na cova dos leões e queimados. Muitos eram colocados em espetos, enfiavam um espeto na pessoa e colocavam nas praças e colocavam fogo ali para eles queimarem vivos. Outros eram arrancados as peles e jogados, que ficava aquela carne viva, e jogados assim para animais, cachorros, outros animais comerem, irem comendo aquela carne. E tem muitas outras situações extremamente fortes que esses heróis passaram. Mas eles viam seus filhos sendo mortos, eles morriam e até o fim, mas não negavam. Permaneciam declarando que Jesus Cristo era o Senhor de suas vidas. Isso é maravilhoso. A igreja sempre foi perseguida. Assim foi e até hoje é. A igreja nunca está imune às perseguições, mas ela continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de Jesus. Nada vai nos parar. Nada vai nos impedir de proclamar que Jesus Cristo é o único Salvador de toda a nação. Nós vamos continuar levando este Evangelho. A perseguição pelo fato de pregar o Evangelho e fortalecer os novos convertidos a Cristo Jesus se tornou algo constante na vida de Paulo. E ele conviveu desde o início de sua pregação até a sua morte com as perseguições. Conviveu, como eu disse, né, dos próprios cristãos, dos judeus, dos gentios, que tentavam matá-lo, uns ajudavam eles a fugir. E imediatamente, assim que ele mudou de vida, teve sua mudança radical, ele começou a pregar.
Ele foi perseguido ali em Damasco, depois em Jerusalém e no restante do seu trabalho missionário. Todinho ele foi perseguido. Mas o Senhor Jesus apenas disse para ele: a minha graça te basta. Ele não precisava de mais nada. Ele precisava da graça de Deus. E o Senhor esteve com ele verdadeiramente. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos sustenta. Ela nos faz vencer. Veja que Paulo, ele era um cidadão romano. Ele admitiu isso ali no livro de Atos. Nós vemos que ele admitiu em certa ocasião que ele era um cidadão romano. Era judeu também, né, formado juntamente aos pés de Gamaliel. Mas ele se sujeitava às autoridades. Ele se sujeitava, obedecia às autoridades, assim, se sujeitava, né? Reconhecia as autoridades, tinha respeito pelas autoridades. A igreja, naquele contexto, era um povo que estava sendo subjugado pelo Império Romano. Era um grupo desconhecido ainda. Eles eram muito minoria comparado com os romanos. Era pouca gente ainda. A maioria era muito pobre, eram escravos, não tinha muito recurso financeiro. Mas, para você ver o contexto político em que eles estavam vivendo, né? Eram perseguidos ainda, como nós vimos. Mas Paulo, numa carta a Timóteo, orienta um pastor para que esse pastor oriente a igreja a orar pelas autoridades. Olha só, no meio de tudo isso que ele estava vivendo, essa crise política, Paulo vai orientar as igrejas a orarem pelas autoridades para que pudesse haver paz, né? Ô Senhor, traga paz, né? Abençoe essas autoridades, para que pudesse haver a propagação do Evangelho, uma oração para que pudesse haver salvação no meio do povo, né? Então Paulo orienta, mas ele mesmo orientando dessa forma, mesmo reconhecendo a existência das autoridades, respeitando, ele obedecia a Deus em primeiro lugar. A obediência é o mais importante. Precisa estar acima de tudo nas nossas vidas. Nós precisamos observar como tem sido a nossa relação com o aspecto político. Como tem sido a nossa relação como igreja, como discípulo de Cristo, com relação ao aspecto político. Muitas vezes a gente só reclama, né? Porque estamos vivendo um contexto muito difícil, né? E às vezes a gente reclama tanto das autoridades, mas a gente não ora por eles também. É difícil, né? Em meio a tanta corrupção, tanta injustiça, é difícil, a gente fica revoltado muitas vezes. Mas nós somos igreja do Senhor. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos que fazer como Paulo orientou, pedir a Deus, pedir em oração, orar por essas autoridades para que haja paz, para que haja a propagação do Evangelho, para que haja salvação até entre eles, né? Até entre as autoridades, porque Jesus morreu foi para todos, para que haja uma conversão, um discernimento, né? Um temor a Deus, essas pessoas, né? Para que não dêem ouvidos às insinuações, às coisas que o diabo quer implantar no nosso meio. Que a intenção do diabo é destruir a igreja. E fica implantando coisas que querem nos destruir, que querem nos desconstruir. Estamos vivendo um tempo total de desconstrução do ser humano. Nós precisamos orar em favor disso. Precisamos buscar a Deus. Nós vemos também que Paulo, além da crise política, eles estavam passando por uma crise econômica. E a crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Não é fácil. Essa pandemia que alastrou o nosso planeta, que está aí abalando a nossa
nosso equilíbrio, trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Mas também no período da igreja primitiva existiam milhares de pobres e necessitados, e eles eram amparados pelos cristãos. Veja que maravilhoso isso, uns cuidando dos outros. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judeia. Olha o que nós vemos. Nós vemos que a generosidade acompanhada do cuidado com os mais humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo que os fiéis estavam dando. O exemplo deles em ajudar fez com que muitos viessem a se converter, a servir a Cristo. E muitas vezes existe uma falta de coerência por parte de alguns cristãos sobre a hora certa de socorrer os mais necessitados. Nós temos que entender que para a gente ofertar, a gente precisa, antes de tudo, estar com o nosso coração aberto para a obra de Deus. Mas tem a hora certa, não é com o coração fechado. Podemos aprender muito sobre contribuições voluntárias com a igreja de Macedônia, que é essa igreja aqui. Essa igreja, mesmo passando por um momento de aperto, se propôs a socorrer os mais humildes. Eles estavam precisando muito mais, eles estavam apertados, mas estavam com dificuldade, mas aqueles ali, nossa, mas estavam precisando, eles se compadeciam, né, uns pelos outros e ajudavam. Veja que maravilhosa a atitude dessa igreja em ajudar os santos ali, uns aos outros, os irmãos. Essa igreja estava precisando de ajuda e resolveu ajudar. Nós não podemos esperar a crise chegar nas nossas vidas para ajudar alguém. Precisamos fazer hoje, precisamos fazer agora, né? Se você sente no seu coração de ajudar alguém, ajude. O Senhor vai estar cuidando de você, vai estar te recompensando, né? Nós vemos que logo nesse início aqui da igreja, quando crescia, ela estava crescendo em discípulos, em número de discípulos, já havia uma questão econômica, já tinha uma crise econômica. Então foi preciso discernimento e rapidez nas decisões dos apóstolos para que aquela situação não atrapalhasse a propagação do evangelho. Porque às vezes uma crise econômica pode atrapalhar sim a obra de Deus. Então é preciso muitas vezes a gente ter discernimento e rapidez nas decisões nesses momentos, né? Buscar ao Senhor. Porque em primeiro lugar vem o reino de Deus, porque a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eles pensarem em resolver aquela situação para que o evangelho fosse anunciado. As dificuldades financeiras, elas podem ser oportunidades para a generosidade. E a atitude de generosidade é uma prevenção às crises emocionais. Né? Muitas vezes quando você é generoso com alguém, aquilo te faz bem. Aquilo faz bem para nossa alma. Né? Traz algo maravilhoso. Ainda mais quando você vê a alegria daquela pessoa que recebeu. Né? É maravilhoso. Então é uma prevenção para nossas crises emocionais que muitas vezes passamos tão difíceis. Né? Nós vemos aqui com essa crise que eles estavam passando, com a atitude de Paulo e dos apóstolos, que ele estava atento de ensinar as igrejas mais estabilizadas a ajudar os mais fracos, os recém-convertidos, né? Veja só a atenção que ele tinha, uma atenção de socorro, né? Precisamos socorrer os mais necessitados, mesmo que não façam parte de um grupo tão próximo de nós. Às vezes é até mais longe, uma congregação mais longe, né? Uma pessoa mais longe, mas nós precisamos ajudar sem olhar a quem, né? Precisamos socorrer os mais necessitados. Nós vemos também que Paulo tinha vigilância, ele teve cuidado e sensibilidade ao lidar com as ofertas. Não é fácil mexer com oferta, mas ele teve sensibilidade, teve cuidado, vigilância.
sabedoria de Deus para lidar com essas ofertas. Ele também planejou, teve planejamento. Ele soube organizar, separar as ofertas, mesmo que não tinha muito, né, porque era uma igreja também que tinha dificuldade, mas ele organizou de forma que cuidou dos necessitados. Deus abençoou aquele povo ali. E também que eles passaram, Paulo também passou por crise espiritual. Nós vemos que as heresias, elas estavam presentes na igreja e estavam fazendo mal a muitas pessoas. Paulo, ele quase foi morto por adoradores da deusa Diana, que eram esses gentios que quase mataram ele. Os ourives estavam mais preocupados com o seu ganha-pão do que com a sua fé. Veja só. E alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança por parte dos romanos. E aí nós vemos que com aquelas heresias, diante de tamanha crise espiritual por parte de muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo certeza de que Ele era seu socorro. Ele teve confiança no Senhor, mesmo com toda a crise que ele estava passando de idólatras quererem matar ele, os gentios, aquele povo não estava querendo aceitar que eles adorassem somente um Deus, né? E ficava meio assim, mas como é que esse povo ora dentro de um templo sem nada, de olho fechado, não tem nem nada ali para eles adorar, nenhum elemento visível. Eles não aceitavam isso, tinha que ter alguma coisa, uma estátua, um trem lá para eles adorar. Eles achavam estranho, né? Ali os romanos achavam aquilo estranho demais e não aceitavam, e perseguiam e queriam infiltrar heresias ali no meio daquele povo. Mas Paulo colocou a sua confiança em Deus, sabia que Deus era o socorro dele. Veja que nós podemos notar aqui que os cristãos desse primeiro século lidaram com dezenas de pensamentos hereges que se levantaram ali no meio da igreja. E aí, mesmo após a morte dos primeiros discípulos e até do apóstolo Paulo, essas heresias continuaram a se espalhar entre as igrejas. Esses homens desprovidos da crença da verdade davam muito trabalho aos novos pastores. E esses pastores tinham a responsabilidade de continuar o ensino de Cristo, o verdadeiro ensino. É curioso nós notarmos a quantidade de heresias que estavam presentes na igreja do primeiro século. Tinha muitas heresias, não é diferente hoje, né? Esse conflito de verdades, né, que eles chegavam falando algo que eles alegavam que era verdade, mas não era, né? E esse conflito de verdades nos mostra que é uma arma, isso é uma arma de Satanás para confundir os mais fracos. Aqueles que são mais fracos acabam se confundindo, né? Muitas pessoas ficam confusas com relação ao que é a verdade, o que não é, o que é o certo, o que não é. E a maioria dessas heresias acarretava dúvidas quanto à santidade de Cristo, ora duvidando de seu poder, outra hora duvidando da sua divindade, outra hora duvidando da sua encarnação entre os homens. Até isso, eles pregavam ali que Jesus não tinha se transformado em homem, não veio como homem e sacrificou pelos pecadores. Mas nós entendemos, sabemos que a verdade, ela prevalece. E a verdade é que liberta, né? Paulo, ele sempre fez alerta sobre essas heresias, sobre essas mentiras, né, que traziam esses falsos ensinadores. Paulo, ele faz um alerta ali aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele também faz um alerta aos Gálatas, as igrejas que estavam sendo atacadas até pelos judaizantes, que era o povo dos judeus. Também Paulo fala a Timóteo sobre os tempos difíceis em relação às heresias. Ele já estava alertando o povo.
em relação com as pessoas que não estavam mais perseverando com o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas só estavam pensando em si mesmas, né? Em se vangloriar, em conquistar seguidores para eles, né? Aí então, assim, não estavam mais perseverando com o Evangelho de Jesus, não estavam mais ensinando isso. E hoje em dia não é diferente, né? Muitos têm se levantado e pregado uma teologia de prosperidade, a teologia da graça, né? Você vai ganhar muito, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, Deus vai te recompensar, você vai ter um carro, eu estou vendo a chave da sua caminhonete, irmão. Deus está me revelando aqui que você vai ter isso e aquilo. Misericórdia, irmãos. Teologia da prosperidade, eles pregam um caminho assim, só de bênção. E você não precisa pagar preço. A teologia da graça também é da mesma forma, né? Não, Jesus já morreu pelo seu pecado, você não precisa mais fazer esforço nenhum. Tá tranquilo, né? Você não tem que se sacrificar mais. Mas Jesus já fez o sacrifício dele, agora é a nossa vez, né? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É abandonar a velha carne, é matar os nossos desejos carnais. Não é de qualquer forma, não. Nós precisamos ter vigilância sempre. Cuidado com essas heresias, com enganos, distorções, né? Pega só um versículo ali e um versículo ali só, uma parte dele, e não prega o contexto. A gente tem que olhar um versículo, mas ver o contexto dele, ver a história daquele versículo, né? Porque eles distorcem muito a palavra de Deus, né? Nós precisamos valorizar o ensino verdadeiro. Paulo destaca a importância do ensino da palavra de Deus. Culto de ensino é muito importante, não pode parar. A EBD, Escola Bíblica, não pode parar. É ali que está o verdadeiro ensino. É ali que está a ênfase da verdadeira palavra de Deus. É muito importante isso nas nossas vidas. E nós vemos que Paulo também orientou sobre ter confronto, né? Ele orienta Tito ali a confrontar os obreiros que estavam tentando implantar heresias no meio da igreja. Ali em Tito, nós vemos isso. Esse confronto que ele tem que ser por meio da exposição da palavra de Deus. Mostra na palavra, né? Não é você chegar e brigar, mas é você não aceitar a mentira, a distorção. Não, a palavra fala, não é desse jeito não, né? Expor a palavra de Deus. É dessa forma que nós vamos confrontar essas distorções, essas heresias. Nós precisamos perseverar. Paulo disse a Timóteo para ter perseverança. Temos que permanecer no verdadeiro ensino. No verdadeiro ensino da palavra de Deus. Mesmo com tantos ensinos superficiais, distorções, sem base bíblica, nós precisamos permanecer na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós também temos que dar importância, observar o exemplo. É de extrema importância ter referenciais de homens e mulheres de Deus. Precisamos observar as pessoas, né, os nossos pastores, né, aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, missionários de Deus que vivem a verdade e seguir o exemplo, né? E dar exemplo também de verdadeiros homens de Deus, de verdadeiras mulheres de Deus para os nossos filhos, dentro da nossa casa, para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que viver dessa forma para vencer essas crises espirituais que surgem, essas heresias, essas mentiras de Satanás. Precisamos vencer. E nós vemos aqui que nos momentos de crise não podemos deixar de observar que há um Deus nos guardando de todo mal. Veja que, mesmo com todas essas crises que o apóstolo Paulo passou, ele prevaleceu.
a palavra de Deus prevaleceu. O ensino de Deus propagou de forma tremenda. Muitos se converteram e foram transformados pelo poder de Deus através da perseverança e do exemplo de Paulo. Então nós podemos crer realmente que há um Deus nos guardando de todo mal. E nós vemos no tópico 3 que a provisão de Deus, ela está ali mesmo em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. Veja, no 3.1, devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Tudo precisamos. Paulo, ele foi atormentado e preso juntamente com Silas. Por quê? Por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação. Ele expulsou aquele espírito daquela jovem, libertou ela, né, através do poder de Deus. E como ela dava grande lucro ao Senhor, então eles tinham sido presos, estavam sendo atormentados, e mesmo preso, atormentado ali, e mesmo com aquela crise, Paulo não perdeu o ânimo. E juntamente com Silas, eles não abriram mão de louvar ao Senhor. E naquele momento ali naquela prisão, eles oraram e louvaram a Deus. As circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Veja que tremendo isso. Nós vemos que Paulo, ele tinha um traço tão admirável que ele foi colocado ali como os gigantes da fé, como Moisés, né? Ali em Hebreus 11 a gente vê isso. E assim como Moisés, Paulo enfrentou as dificuldades, concentrando-se no que é eterno. Ele utilizou as suas provações como lembretes para centralizar sua atenção nas coisas invisíveis. Isso é maravilhoso. Quando o nosso coração é reto, nós podemos fazer isso também, né? Concentrar naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre, porque isso aqui é tudo passageiro, né? Concentrar naquilo que é invisível, né? É a fé, né? É a fé que faz a gente ver isso, agir dessa forma, e é maravilhoso. Nós vemos que a provisão de Deus socorre os seus nos piores momentos. O exemplo foi Elias, né, quando Deus mandou corvos cuidar dele, alimentar ele. Aqui também na revista deu o exemplo do povo de Israel, né, no deserto por 40 anos, e a provisão de Deus estava presente ali. Nós vemos que a igreja começou a ser perseguida primeiro no sentido religioso, depois no sentido político. E até hoje é assim, sempre no sentido religioso e no sentido político. A igreja sofre essas perseguições. Paulo e Silas tinham sido presos naquele momento ali que estavam fazendo bem, né? Aquela perseguição tremenda por pregar o evangelho, por trazer a verdade à tona. Mas mesmo no momento de dor e sofrimento, eles cantavam e oravam. A nossa fé, ela precisa estar tão intimamente ligada à nossa confiança em Deus, que somos capazes, mesmo com dor e sofrimento, de orar e cantar. Não é fácil, num momento difícil, num momento de dor, perda, orar e cantar. Mas se a nossa fé estiver ligada à nossa confiança de forma íntima mesmo, de forma verdadeira, a nossa confiança em Deus, nós conseguiremos. Nós vamos louvar ao Senhor, cantar, adorar, orar mesmo no momento difícil, no momento de dor. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo e confiar no Senhor. Mesmo que venham as perseguições, mesmo que se levantem com
essa forma que eles estão tentando implantar no meio do povo, que agora aqui não é em outros países que sofrem perseguição, que matam, né, os nossos missionários, pessoas que levam o evangelho de Jesus. Em outros países acontece isso, mas no Brasil, nesses países aqui por aqui, a perseguição não é dessa forma, né? A perseguição é através de tentarem implantar, né, uma desconstrução nos valores da igreja. É algo mais espiritual, né? Mais assim, não sei bem a palavra que eu quero dizer, mas acho que você está entendendo. De forma que é ideologia de gênero, é a permissão do aborto, de que família pode ser de qualquer maneira, né? Um homem com 2 mulheres agora casando é uma família, né? Desconstrução mesmo do ser humano, né? Nós não podemos permitir isso em nossas vidas, mesmo que se levantem, mesmo que nos persigam, tentam infiltrar em nossas vidas essas desconstruções, essas mentiras de Satanás, não vai prevalecer. Nós vamos confiar no Senhor, confiar na sua palavra e permanecer na sua palavra, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nós vemos que a vida do apóstolo Paulo teve sofrimento constante. Ele teve sofrimento constante por onde ele passava. Foi preso, foi espancado, apedrejado, naufrágio. Sofreu naufrágio, 3 naufrágios ele sofreu. Emboscadas, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre outros. Tudo isso o apóstolo Paulo sofreu. E ainda assim, não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. Desde o início até o fim, ele permaneceu confiando em Deus, no amor de Deus. Ele é testemunha de que ele mesmo testemunha de que ele era movido continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. Nós vemos que ele, com tudo isso, ainda ele disse: o que pode nos separar do amor de Deus? As perseguições? A fome, a nudez, a morte? Não. Nada pode nos separar do amor de Deus. Veja que maravilhoso. Se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como Paulo fez, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Conheceremos verdadeiramente o amor de Deus. Esse amor tão maravilhoso, que nunca nos abandona, sempre está conosco. Isso é maravilhoso, né? O crente, ele não depende das circunstâncias. Ele depende somente da palavra para mover seus sonhos. Somente da palavra de Deus. E se Deus te deu o sonho, Ele também dará os meios para realizar esse sonho em sua vida. Porque Ele também não depende das circunstâncias para fazer acontecer, mas apenas, entre aspas, né, que você acredite, que confie e dê lugar, que você fique na dependência dele. Então, nós vemos que nada nos separa do amor de Deus. Nós não podemos deixar que o medo venha destruir nossos sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. É normal termos medo. Somos humanos, né? Somos limitados, somos frágeis. Mas Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não deixou se abater. Ele não tinha medo, hora nenhuma. Ele poderia até ter medo, mas a confiança que ele tinha em Deus era maior. O medo não o paralisava, não destruía o seu propósito que ele tinha. Ele não temia que ele poderia fazer o homem. Tanto que ele vai dizer: o que me pode fazer a carne? O que me pode fazer o homem?
Devemos ter em mente que o medo em excesso, né, o pânico, ele impede as bênçãos. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. O medo nos impede de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes a gente fica com medo de agir pensando, mas e se não for a vontade de Deus? E se eu estiver errado? Eu tenho medo. Mas creia somente, né? Deus é Deus e Ele vai fazer na sua vida, como eu falei aqui. Se Ele deu um sonho, se Ele colocou no seu coração um propósito, Ele vai fazer cumprir. Ele não depende das circunstâncias, né? E você também não pode ficar dependendo das circunstâncias à sua volta. Você tem que depender da palavra de Deus somente, né? Paulo estava abandonado, acorrentado, mas destemido. E ele permaneceu forte até o último dia da sua vida. Isso é maravilhoso. E ele mostra verdadeiramente que desde a sua saudação até a sua despedida, ele mostra verdadeiramente um profundo sentimento de que confiava em Deus e amava o Senhor acima de todas as coisas, e demonstrou para nós, passou isso para nós, de que o amor de Deus é tremendo em nossas vidas e nada pode nos separar desse amor, porque o amor de Deus, ele está sempre disponível e não há nada que possa nos afastar dele. Creia somente nisso e o Senhor Jesus vai transformar a sua vida. E na conclusão diz assim: com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Mas podemos afirmar que Paulo superou as crises buscando refúgio em Deus. Devemos de igual modo possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Olha que maravilhoso. E assim nós concluímos esse trimestre para a glória do Senhor. E eu quero agradecer você que esteve presente nesses vídeos, né, assistindo, me aguentando, me suportando aí, né? Não é fácil, mas que Deus vai te recompensar. Eu tenho certeza que eu e você vamos sair abençoados. Vamos sair verdadeiramente transformados pela palavra de Deus. E nós vamos fazer um esforço para colocar em prática, não é verdade? Porque não é fácil praticar, né? Falar é fácil, mas praticar não é fácil. Mas nós vamos fazer um esforço. E nós vamos superar essas crises que estamos passando. Deus vai nos dar vitória. E nós vamos transformar esses momentos difíceis em cenários de milagres e vitórias. E isso vai servir de exemplo para muitas pessoas, se Deus quiser, e em nome de Jesus. E eu quero agradecer aqui o meu pastor, Emanuel Bueno, que eu estou aqui debaixo da bênção dele. Eu quero agradecer o apoio dele, né, pastor presidente da Marx, o apoio também que ele tem me dado. Eu sou eternamente grata a esses pastores, que são exemplos para mim, de verdadeiros homens de Deus, que são pais na fé para mim. Eu quero agradecer muito a toda a minha igreja aqui na congregação de Mangueira, os irmãos, né, que sempre tem me apoiado, que tem assistido os vídeos aí, a você que tem curtido, compartilhado, que se inscreveu no canal. Eu quero agradecer, que Deus abençoe, e vamos rompendo em fé, né? Deus vai te recompensar. Eu tenho certeza que a recompensa já está aí transformando a sua vida, já está aí restaurando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a todos mesmo, de coração. É muito feliz ter você aqui comigo, assistindo esses vídeos, né? Vendo até o final. E eu quero apresentar aqui, né? Vamos começar o 4º trimestre a partir da semana que vem. Eu já estou com a revista nova aqui, ó. Quero agradecer ao meu pastor Emanuel, pela ajuda com essa revista que ele tem me dado. Deus abençoe você, pastor Emanuel Bueno, sua família, grandemente. E o tema do próximo trimestre, eu já estou assim, animada, né? Porque eu gosto mais de escola bíblica, né? Olha o tema: a importância da palavra de Deus
para o bem-estar do ser humano. São orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Olha que bênção isso aqui, né? O valor do ensino da palavra de Deus. Nós vamos aprender grandes lições. A nossa vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Eu creio e vamos lá, né? Esteja comigo, ó. Não me abandona, não. Vamos estar junto nessa. Deus abençoe sua vida. Continue orando, né? Porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Deus que está no controle, na direção e também usando pessoas, né? Você que ora, você que tem torcido por nós, né? Orado. É Deus que tem te usado. É Deus que tem te capacitado nesse momento. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Que Deus abençoe sua vida. E fiquem na paz. Até a próxima, se Deus assim permitir e se Jesus não tiver voltado, porque a vinda dele está próxima. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.